Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians Quali, lançamento direto do CT Joaquim Grava, o timão que voltou aos treinamentos hoje nessa quarta, para se preparar para o segundo jogo da Copa do Brasil contra o Atlético na próxima quarta-feira. E ontem foi o último dia de transferências e o Coringão ficou aí sem contratar ninguém por conta desse transfer ban. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Tem informação, trouxe mais relações, bora pro vídeo. Olá, amigos do Sport Center. E o Corinthians contratou apenas um jogador, o atacante Vitinho, que foi revelado pela base do Botafogo, passou pelo Internacional e estava jogando no futebol árabe. Estava livre no mercado, chegou sem custos, já estreou com a camisa do Timão. O Corinthians teve que correr contra o tempo para anunciar a chegada do jogador, já que logo depois sofreu transfer ban pelo não pagamento da compra do atleta Félix Torres, do zagueiro equatoriano. Por isso o Corinthians ficou impossibilitado de contratar mais jogadores nessa janela de transferências. Houve uma reunião entre a diretoria e comissão técnica, até porque o técnico Dorival Júnior, quando foi contratado, ouviu da diretoria que teria mais reforços nessa janela de transferências. Mas aí, por conta do transfer ban, o Corinthians não pôde mais contratar e ele tem que trabalhar com o elenco que está à disposição. O treinador queria pelo menos mais 4 reforços para fazer sombra para alguns jogadores e também por conta do histórico de lesões, ele ter opções para colocar em campo. Mas agora ele já sabe que não terá mais nenhuma contratação, vai trabalhar com o elenco que tem à disposição até o final da temporada. E o Corinthians, durante esse tempo, vai tentar arrumar o dinheiro aí para pagar o Santos Laguna do México e aí sim derrubar o transfer ban e conseguir contratar agora só na próxima janela, em janeiro do ano que vem. Fabiano, com as informações, teve ameaça pro presidente do conselho, Romeu Tuma. Sim, craque Neto, isso aí consta no despacho publicado pelo Dr. Cássio, que é o promotor do Ministério Público que está investigando as situações do cartão corporativo do Corinthians. E na oitiva do Tuma, o depoimento que ele prestou para auxiliar nas investigações, ele relatou que algumas figuras de grande importância política no Corinthians podem influenciar nas investigações, atrapalhar as investigações, e foi isso que motivou a solicitação do MP para que Augusto, Andrés e Duílio sejam afastados de todos os conselhos do Corinthians. E o Tuma, numa outra entrevista, já falou que o crime organizado está instaurado no Corinthians, que há integrantes do crime organizado compondo a política corintiana e que ele sofre ameaças por ter que tomar decisões impopulares a outros políticos. E as ameaças dele é quem ameaça? Ele não fala. Ele, como um delegado, ele tem que chegar e expor isso pro Ministério Público, para todo mundo, porque isso é um absurdo, né? Mas o que eu posso falar foi algo que eu vi com os meus próprios olhos. Em janeiro desse ano, uma das tentativas de votação do Conselho Deliberativo do Corinthians para afastar o Augusto Melo, o clube estava fechado, era uma segunda-feira, ou seja, só conselheiros e imprensa podiam entrar. Tinha algumas pessoas lá dentro que estavam no gabinete do Augusto Melo e que desceram na hora da votação, ficaram na porta do ginásio ameaçando conselheiros, entre eles o Romeu Tuma, e o Sérgio Janiquian, que é conselheiro, fez um boletim de ocorrência, o Armando fez um boletim de ocorrência relatando agressão de 6 pessoas. São pessoas que nunca foram identificadas e, mais do que isso, nunca Mas não tem as imagens? Não tem as imagens. Aliás, você tem imagem de dedo na cara, essas coisas, mas de agressão nunca. E nunca se investigou quem autorizou a entrada dessas pessoas. Porque os conselheiros próximos do Augusto Melo passavam tranquilamente. Os outros eram ameaçados de agressão a todo momento. Tá certo, então vamos falar com o GG, mais que a gente tem que falar. E aí, em relação ao Corinthians, Luiz Fabiani? Bora lá, craque Neto, falar um pouquinho sobre a situação do volante Ranielli, porque hoje no começo da tarde o Corinthians oficializou que o Ranielli teve uma lesão muscular, vai ser problema pro Corinthians, claro que ele tá tratando durante o período de data FIFA, mas tem um problema muscular na coxa, a parte posterior da coxa. O clube não divulgou o grau da lesão, então dá pra gente ter ao certo o tempo de recuperação do jogador, mas deve tomar aí pelo menos 3 semanas, que seria o prognóstico mais otimista, uma lesão de grau 1. Lembrando que esse setor o Corinthians já tem vários problemas, o Ranielli machucado, o Carrilho machucado, o Martínez ainda não voltou daquela cirurgia na mão, então o Dorival Júnior vai ter que se desdobrar para achar um meio campo, porque pro próximo jogo contra o Flu, até o Bidon tá fora, tá suspenso. Então restam ali as opções, o Charles, o Rian
quem sabe o Bahia da base, enfim, algum outro que vai ter que despontar e assumir essa posição. Mas o meio-campo do Corinthians tá difícil de formar. O Mateuzinho vai ter voltado, tranquilo. É possível, porque o Mateuzinho não teve lesão, né? O Mateuzinho ele teve só uma sobrecarga. Deve voltar. Agora quem tá jogando muito é o Breno Bidon, hein? Ele foi bem contra o Palmeiras. Ele é muito bom jogador, cara. Ele é craque de bola. É que às vezes ele não tem a noção de ser segundo volante. Pra mim ele é terceiro, quarto homem de meio campo. Ele joga pra caramba esse menino, Breno Bidon. Eu acho o Breno Bidon muito bom e eu acho que difícil ele ficar no Corinthians. Nessa janela já não vai sair, né? Mas na próxima certamente vai ser um alvo de negociação. Eu acho que o Bidon é jogador pra jogar em clube grande da Europa daqui pouco tempo. O Corinthians tem boa porcentagem do Bidon? 90 e a multa rescisória é alta. Pra fazer um dinheiro. 100 milhões de euros a multa rescisória. Então, o craque. Vai demorar. Ô, Gustavo, com relação ao Coringão, mano. O Coringão esse ano aí tá batendo na cara do porco aí de mão aberta. Porque o negócio é o seguinte: impedimos o Tetra Paulista dos caras, eliminamos na Copa do Brasil. Os caras tinham tudo pra assumir a liderança do Campeonato Brasileiro aí, em aproveitamento de pontos aí. O Corinthians foi lá e freou também. O bagulho tá daquele jeito. Só falta agora o Coringão conseguir ganhar a Copa do Brasil. O primeiro passo foi dado rumo à semifinal aí, que foi vencer o Atlético Paranaense e jogar na casa dos caras. Na volta da data FIFA, o Corinthians vai ter uma missão agora de poder sacramentar a classificação dentro da Neoquímica Arena. E pasmem, talvez com os reforços aí que o Corinthians já tava esperando, aí do Martínez, do Yuri Alberto, enfim. Coringão volta mais forte, mano. Pelo menos essa é a tendência. O que esperar desse Coringão ainda no segundo semestre, cara? Só a Copa do Brasil mesmo? Ou você acha que no Campeonato Brasileiro dá pra beliscar alguma coisa lá pra cima? Olha, eu vejo o Corinthians desse ano, muito parecido com o São Paulo que ganhou a Copa do Brasil, porque era um time muito limitado no quesito do elenco, né, do elenco inteiro. Então tinha um do 1 a 11 até que razoável, e aí eles escolhem os jogos que eles jogam, né? Um jogo eles entram com o sangue nos olhos, faz tudo. Como você disse aí nos jogos contra o Porco, aí a maioria deles, né, menos o jogo do primeiro turno, que ali já era jogo balada, mas o resto do jogo nós batemos na cara deles todos os jogos e assim, eles escolhem os jogos pra jogar, e aí acaba que a gente fica nessa inconsistência, né? Um jogo a gente acha que o time vai bem, outro jogo a gente acha que o time tá uma desgraça, e aí a gente vive assim esse ano, né? Então, mas ô Gustavo, analisando aí o Corinthians nas últimas partidas, vamos lá. Aquela partida contra o Bahia, apesar da derrota, o Corinthians ele jogou bem, ele produziu chances, ele se impôs dentro de casa, ele não conseguiu aí realmente fazer o gol que poderia ter dado a vitória pro Coringão, porque foi incompetente, cara. 2 erros infantis. O primeiro, o Hugo Souza acabou falhando numa bola defensável, depois o André Ramalho acabou dando a bola de bandeja lá na frente da defesa, faltou cobertura também aí na sequência do lance, e o Bahia acabou fazendo 2 gols no Corinthians, mas beleza. Analisando o que o Corinthians produziu, eu acho que o time foi bem. Aí ele saiu, foi jogar contra o Vasco no Rio de Janeiro, ganhou dos caras lá, jogando bem também. De novo, um outro jogo fora de casa, contra o Atlético Paranaense, que por mais que digam, mas tá no meio de tabela na Série B, mas pegar o Furacão jogando lá na Arena da Baixada, não é fácil de você conseguir uma vitória, e o Corinthians conseguiu. Mano, mas desculpa, esse jogo contra o Furacão foi feio, cara. Não foi feio, mas é que tá, diante dos desfalques que o Corinthians tem, Gustavo, eu acho que o Corinthians tem conseguido resultados aí, não vou dizer improváveis, mas resultados difíceis, porque enfrentar um Vasco brigando ali perto do Z4, em São Januário, depois deles terem enfiado 6 no Santos, terem perdido um jogo pro Juventude que era um confronto direto ali embaixo. Eles precisavam mostrar serviço contra o Corinthians. Pancada do campeonato, né? Oi? O Santos é saco de pancada do campeonato, né? Então, mas vale 3 pontos igual o Palmeiras vale. Entendeu? Então, tem times que acabam tropeçando no Santos. O Fluminense, por exemplo, foi jogar com o Santos e não conseguiu ganhar. Então, nesse ponto, cara, eu acho que o Corinthians ele conseguiu produzir algo que ele não vinha produzindo mesmo quando tava com o time titular. Então eu acho que a gente ponderando que nessa partida contra o Palmeiras o Corinthians jogou bem? Não jogou bem. Mas a gente pegou do outro lado um time muito qualificado e o Corinthians não perdeu. E pasmem, desfalcado de 5 titulares, mano. Os 2 laterais, 2 no meio campo e um atacante, mano. Então não dá pra falar que o Corinthians ele não melhorou em termos de postura, em termos de entrega. Em outros momentos, mesmo com o time titular em campo, empatamos com o Vitória em casa 0-0, mano. Só que aí entra uma questão que eu vejo e que eu sinto que as pessoas não falam tanto, principalmente as pessoas da mídia. Inclusive você, mano, não vejo muito falar sobre isso. Inclusive, quando eu acompanho os jogos de energia, eu não vejo falando muito sobre isso. Do quê? Sobre o elenco do Corinthians, as pessoas pegam muito o Memphis pra ser o bode expiatório. Se você for olhar a temporada do Garros, do Carrilho, do Martínez,
do Yuri Alberto. Não é uma temporada boa igual foi a temporada passada. Então, tipo assim, as pessoas pegam pra olhar lá o jogo, o Memphis cansado, o Memphis não joga nada, o Memphis, que é uma verdade também. Só que ele tem que dividir, essa responsabilidade tem que ser dividida com outras pessoas que já mostraram mais do que tem mostrado agora, entendeu? O Gustavo Henrique era um reserva do time. Hoje ele é o melhor zagueiro, é o zagueiro absoluto. Então, esse negócio de ficar trocando protagonista toda hora, trocando as pessoas que vão puxar a responsabilidade, não é legal, entendeu? Oi, Gustavo, tudo bem? Sim. Eu tinha ido lá pegar um negócio pra tomar e cheguei agora aqui na conversa. Cuidado, hein? Você não pegou ali onde fica as coisas do Marcão, né? Não. Cuidado, peguei hein, lá Lelê. embaixo. Mas então, Gustavo, ó, entrando aqui na conversa, você falou até que a gente não fala muito isso na transmissão Energia em Campo. Passa um pano, né? Não, aqui várias vezes eu já falei sim sobre isso no Energia em Campo, sobre a questão de, mesmo o Memphis estar abaixo do potencial que a gente acha que ele tem para ser melhor, ele ainda ser importante nesse elenco, porque os números não mentem e ele tá melhor do que muitos caras do elenco nessa temporada. Inclusive, por números aí, de gols ele só perde pro Yuri Alberto e somando assistências aí ele passa, inclusive. É o cara que tem mais participações em gols do Corinthians no ano. E diversas vezes eu falo isso. Mas assim, por exemplo, contra o Palmeiras, eu mesma fiz questão de falar que ele jogou mal, se arrastou em campo. Mas aí a minha crítica foi mais ao Dorival de ter deixado ele em campo, porque ele tava voltando de lesão também. E outra coisa... Sim, mas eu acho assim que não foi o único jogo que vocês fizeram isso, né? Tanto você como o De Paula. Não foi o único jogo que essa crítica tão calorosa acontecia pro Memphis, assim, de, vai se ferrar. Não, então, aí agora eu vou falar. Direcionado ao Memphis. Agora, exato, tá bom. Aí agora eu vou falar. Várias vezes defendi o Memphis. Você pode pegar em todas as transmissões, nessas críticas. Inclusive, a gente faz eu contra ele quando tem opinião diferente, né? Que nem tem Ranieri e Sgrillis, que um defende o Memphis e um ataca. Eu também já discordei do De Paula em críticas ao Memphis, defendendo o Memphis. Mas eu defendo quando eu acho que tem que defender e eu critico quando eu acho que tem que criticar. Então, assim... Mas o De Paula desce o verbo, hein? Não, assim, crítica normal, Sombra, mas agora... A questão não é a crítica, a questão não é criticá-lo, porque ele merece crítica como todo mundo. Então, essa a questão é ele estar centralizado. Mas, Gustavo... Mas ele tá centralizado não só nas críticas, ele tá centralizado em tudo. Quando é pra elogiar, ele também é o centralizado. Quando é pra ganhar mais, pra ganhar bônus, pra não sei que ele é centralizado. Então, o cara que ganha mais do que os outros, o cara que tá aqui pra ser uma referência... consequentemente, ele vai receber mais pedradas não também. Trocado, não. Mas, Gustavo, o negócio é o seguinte. Eu já falei em algumas oportunidades, talvez você não tenha ouvido, que o time inteiro do Corinthians ele teve uma queda de rendimento comparado àquela reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Tanto que eu falo que esse elenco escolhe jogo pra jogar. E quando eu falo que esse elenco escolhe jogo pra jogar, é justamente uma crítica ao que ninguém tá produzindo. Eu já chamei de elenco vagabundo, porque no Campeonato Brasileiro pegam jogos aí que eles ficam tocando de lado, como eu citei esse jogo do Vitória, aquele jogo do Juventude. E quando eu bato nessa tecla, é uma crítica geral. Quando eu falo, estão escolhendo o jogo pra jogar, porque esse time pode render mais. É uma frase até que o pessoal me zoa. Mano, esse time pode dar mais? Pode. Pode, porque provou isso ano passado e é praticamente o mesmo elenco. Agora, quando você fala a respeito do... Então, mas quando você fala a respeito do Memphis, cara... não dá pra você comparar o Memphis com o Martínez. Quando você fala, o Martínez jogou mais no ano passado e agora não tá jogando. Concordo. Mas o Memphis, cara, é o cara que mais ganha aqui. O Memphis é o jogador mais estrelado do elenco. O Memphis é o cara que foi contratado pra fazer a diferença, não só dentro de campo, mas fora dele também. Então tudo isso, cara, tá acarretado em cima das críticas que ele vai receber. Porque a partir do momento que você fala, mas o Memphis não tá jogando. Por exemplo, o que me incomoda muito no Memphis, eu não sei se você concorda com isso ou não, é a postura do cara, RG, ele não vai mudar isso, porque é um cara que já tem uma certa idade, e se ele não fez durante a carreira inteira, não é agora que ele vai começar. O Memphis, quando ele tá sem a bola, o Gustavo, ele não corre atrás de ninguém, irmão. Não ajuda nada na marcação. O Memphis, ele caga e anda, literalmente. Ele finge que dá uma trotadinha ali atrás do cara pra dar 3 passos, RG, e abandona. Ele não faz aquele acompanhamento com aquele cara que tá correndo do lado dele ali com a bola. Ele não corre mais nem a pau, parece o dono da bola. Ele espera a bola, né? O cara que alugou a quadra, tá ligado? O Memphis, ele quer jogar com a bola no pé. E muitas vezes, o Gustavo, as críticas em cima dele estão atreladas a isso também. Porque se você vê, por exemplo, a postura que o Corinthians teve jogando aí contra o Atlético Paranaense, contra o Vasco, contra o Bahia, tendo Guinegão
e Kaique lá na frente, eu não tô falando de qualidade técnica, eu tô falando de disposição. Sim. Esses moleques, RG, na saída de bola, os caras pareciam dois pitbull saindo atrás da presa, tá ligado? Agora o Memphis não, ele parece que aquele leão cansado que os caras tiram foto no zoológico. Ele vai pro cantinho esquerdo dele, e fica né? na sombra e fala, ó, quando pegar a bola me devolve aqui, ó. Mas tudo bem, são opiniões. Ei, você também é passador de pano pro Memphis, que nem a Lele ou não? Não, mas eu também não acho que ele é o culpado de tudo, cara. Eu sinceramente não acho. É tipo um paralelo aí, Neymar, assim como o Neymar tá no Santos, se o Neymar sair é pior, eu acho que se o Memphis sair, ele é pior, mano, é pior, gente. Porque o cara sabe dar um passe, o cara dá assistência, entendeu? Tudo bem, ele ganha demais, mas pra mim, nada foi pior do que Luan no Corinthians, isso não entendeu? O Luan não jogava nada e ganhava milhões. O Memphis, cara, é o que dentro do que tem aí, é imprescindível pro Corinthians conseguir alguma coisa, o título da Copa do Brasil, por exemplo. Então eu acho que ele tá devendo sim, mas, cara, ruim com ele e pior sem ele, na minha opinião. Não, é a questão do Memphis hoje, que eu até entendo que tem muita gente que levanta essa bola, né, Fruta? É porque o custo é muito elevado. E isso aí, assim, por mais que a gente saiba que o elenco fica mais fortalecido tecnicamente com ele, né, porque a gente não tem outros jogadores aí com o mesmo potencial de qualidade técnica, tá difícil contratar realmente, né, agora inclusive já fecha a janela hoje e tal. Então, tecnicamente, hoje, se você perde o Memphis, é uma perda, sim, a ser sentida, né, pelo elenco. Agora, financeiramente, é outra história, assim. Financeiramente, realmente o custo é elevado. Entendo que algumas pessoas se preocupem com isso. Mas, pô, se a gente colocar na ponta do papel, RG, nos últimos anos, o Corinthians gastou talvez a mesma quantia ou mais do que gasta no Memphis, com um monte de jogador meia-boca que teve que emprestar, pagando metade do salário porque não servia aqui, com o Jonathan Cafu da vida aí, com Exatamente. outro. O problema é que esses caras, eles querem receber, né? O que é de direito e não tem essa, por exemplo, você não tem... Todo mundo quer receber, né? Mas eu digo, é diferente, né? Você tem um jogador ali, raiz, cresceu ali, você chama o cara, faz a cabeça do cara, né? Um cara desse não, ele começa a tirar o pé, ele já começa, sabe, a ficar puto da vida. É diferente, né, meu? E a dívida vai crescendo, porque é um contrato realmente, né? Estratosférico, Nossa. Né? Inclusive, mano, a última informação aí que alguns setoristas publicaram sobre as dívidas do Corinthians com o Memphis é que ele e o empresário dele, o staff dele, enfim, aceitaram parcelar um dos valores que estão em atraso aí, que acho que seria cerca de 11 milhões, né? De 11 premiações. É grana, hein, meu? Chegou um acerto, mas ainda não tem datas de quando vão pagar. O cara vai ficando... Até porque ele não tá passando fome, né? Não sei, né, meu? Cara holandês vai saber. O que tem? Não sei. Não, mas é que tá, o Memphis, cara, eu acho que ele até daria esse dinheiro pro Corinthians, o RG, porque ele tá muito grato pelo fato do Corinthians ter revelado ele pro futebol. Por mais que ele tenha passado aí pelo Manchester, sabe? Teve um ligeiro sucesso aí também. Ele não faria isso, não. Mas o RG, o Corinthians, ele praticamente pariu o Memphis de novo pro futebol. O Memphis, ele tava aí hoje desacreditado na Europa, não tava sendo convocado. Foi só vir pro Corinthians aí, o tal do Koeman lá pegou e falou: ô, Corinthians, we are. Chegou lá. Mas o Memphis sempre foi segundo escalão na Europa, né? Então, mas é que tá. Mas hoje, Sombra, o Memphis ele ganhou uma notoriedade Jogou no justamente Barcelona, por tá né, jogando gente? aqui, mano. O Memphis, se ele tivesse jogando na Europa, ele não estaria com o status que ele tem hoje. Aqui, Mas ia estar dentro na do futebol Holanda do brasileiro. mesmo jeito jogando. Não ia. Não, o Ele não auge tava sendo dele foi ali convocado. no PSV, quando ele vai pro Barcelona, ele era aquela promessa, né, de vingar talvez no Barcelona pelo que ele jogou ali naquele auge de PSV, mas aí acabou não dando certo, se machucou muito também. Vocês viram aí... qual corintiano tá indo pro Grêmio? O William. Eu vi. Desgraçado. Ele... Opa, Como que é? Calma. Ele tá com Desgraçado. 37 anos já. foi você que ameaçou aquela vez? Não fui eu, mas se todo jogador se preocupar com qualquer mané que ameaça, o cara não joga bola. Eu quero Entendeu? ver se ameaçassem assim, toda vez que Não, você não saísse foi de desse, casa, não, mas ameaçassem você no seu trabalho. Eu queria ver Não, se mas você era- ia foi na Sombra, internet. eu entendo, mas Foi a polícia foi e prendeu o cara, um Sombra. fake de internet, né? A polícia foi e prendeu o cara. Ele tava sem tesão de jogar bola, não jogou nada, e a primeira brecha, ele tava louco pra voltar pra Inglaterra. Na primeira brecha ele foi pra Inglaterra. E aí deu entrevista falando que nunca mais ia voltar pro Brasil, e aí tá voltando pro Grêmio.
Então não deixou saudade. É que em Porto Alegre lembra o clima londrino, então ele vai pra lá passar frio. E outra, Lele, o corintiano não pode nem ter essa raiva do William também, mano. O William no Corinthians, pra cara... mim não fede no cheiro. Ele quando foi vendido pra Europa, ele tinha feito 2 jogos aí com a camisa do Corinthians praticamente. Isso mesmo, mano. Mas ele voltou Foi pra honesto, cá, velho. abriu mão do salário e foi embora. Ô, Frutuoso. Não ficou mamando ali. Mas o pai esperando dele acabar o queria que ele contrato. voltasse, não ele, mano. Ele foi mais decente que o Memphis. Foi mesmo. Não, eu não acho não, cara. Eu sou mais Memphis do que o William, na moral. Não, mas o Memphis... O Memphis foi até na agora, favela, né? Não, e o Memphis até agora, ele entregou já mais com a camisa do Corinthians do que o próprio William. Então, por isso mesmo. Então, mas eu acho que não tem que ter essa raiva do Ô, William, mano, não. Mano e Lelê, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Mas, Tem ô, nada a Frutuoso, ver. só um adendo Assim, aqui, antes de você fazer a pergunta aí, ó. Eu fui obrigado agora a... que existe um programa em paralelo aqui também no nosso grupo de WhatsApp. Eu fui obrigado agora a urinar em todo mundo. Porque no próprio site da FIFA eu coloquei link aí, tá? Não é tipo... Todo mundo ou em 2? Todo mundo aqui. Zé Mistério, Bento, Domênico e todo mundo que tem verde. Qualquer coisa verde. Tá aqui, ó, mandei o link. Entra aí, Sombra, eu vou te mandar o link do site da FIFA. Colocando assim, inclusive, aqui, ó. Ó o link bem, aqui, ó. O link bem gigante, viu, Sombra? O link bem gigante. Ó, que link que é esse aí? Peraí. Peraí, que link é isso aí? Da FIFA. Ó, dá uma olhada aqui, Sombra, vou te mandar. Renomeou aqui, ó, todos os vencedores. Vocês estão vendo aqui, ó? Renomeou todos os vencedores. Peraí, eu tô falando. Ó, o negócio tá aqui, ó, Sombra, tá aqui, ó. Bem grande, ó. Lista de campeões mundiais de clubes por ano. Então não vem falar que não tem mundial. No próprio site da FIFA, eu tô te enviando o link, viu, Sombra? Dá uma olhada aí, porque inclusive em 2000, até eu deixei em caixa alta dentro do próprio grupo aqui, que é pra evitar qualquer tipo de discussão. Aqui, Mas, Sombra, mano, eu não tenho preocupação com autoafirmação. Não, eu também não, mas é só pra não passar em verdades aqui no ar, porque, ó, eu coloquei aqui, ó, você tá vendo grifado, tá vendo? Ó, 2000, campeão, Corinthians, Brasil, campeonato mundial de clubes Isso, da daí já FIFA. foi, já era, E aí tem aqui, já ó, era, 2000, tá aqui, ó, Boca, campeão da Copa Intercontinental. Eles Pegou fazem a coisa discriminação. antiga aí. Não é não, se você entrar no site da FIFA, não é coisa antiga. Acabei o de link entrar tá aí. aqui, não vi. O Tá link aqui, tá aí. renomeou Ué, clica no tudo link que e tá eu te o mandei. Chelsea, o único Chelsea Ó, é o Sombra, ó, dá uma olhada aí, ó, pra gente não passar em verdade no ar. Pode ser vírus. O Domênico nunca vai entrar nesse... Vírus. Não, mas ó, dá uma olhada aí, ó. Dá uma olhada aí nesse link que eu te mandei aí, ó. Cuidado disso, BT, vírus, hein? Nossa, É que vírus. Informação agora é que o Frutuoso vai embora. Então é isso, Fel. Um pouquinho de resenha, de análise aí com o pessoal do Energia. Cara, primeira vez na história, assim, cara, que eu acompanho o Corinthians e não tem nenhuma contratação pagando direitos econômicos, tá ligado? Só 2 contratações na temporada e as 2 contratações a custo zero, né? O Angileri e também o Vitinho. Cara, nunca vi isso na história do Corinthians, cara. Por um lado é bom que os caras não fazem cagada pra contratar jogador ruim, como queria contratar um jogador do Boston River, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Queria contratar um lateral direito chamado Luiz Gaio. Cara, pelo amor de Deus, cara. O bom que deu oportunidade pro Guinegão se aparecer, começou a fazer gol. O Kaique voltou a ter oportunidade. Eu acho que deveria ter entrado no último jogo contra o Palmeiras ao invés do Thales Magno, que, cara, Thales Magno claramente não quer mais jogar no Corinthians, dá pra ver. Ainda bem que o contrato de empréstimo dele é só até o final do ano. Aí, cara, o problema agora desse transfer ban, não vai achando que tá tranquilo. Tá tranquilo, fechou a janela, agora tá tranquilo. Mano, tem mais 2 bombas pra estourar aí, cara. Se estourar, a gente pode perder até ponto no Campeonato Brasileiro. Então, tem que ficar esperto, tem que pagar o quanto antes daí, cara. Tem que pagar, manter que arrumar o dinheiro, porque senão vai complicar ainda mais, cara. Complicado, velho. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringa no Informação. Semana vai ser um pouco mais escasso de conteúdo, já que como não tem jogo, né? Só semana que vem mesmo, mas tá certo. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis.